A paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falarmos da lição de número 7 e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre na sua vida e que o Espírito de Deus possa nos dar entendimento e graça para colocarmos em prática tudo que temos aprendido neste trimestre tão grandioso. E hoje nós vamos falar sobre benignidade, um escudo protetor contra as porfias. O nosso texto áureo está em Efésios 4:32. Paulo, ele entendeu que ainda os crentes não estavam maduros suficientes na graça de Deus. E então ele faz uma admoestação a eles. Ele disse, olha, antes sedes uns para com os outros. Esse sede aqui é tornem-se. Então, antes tornem-se. Sejam uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E nós também precisamos nos tornar benignos. O que significa benignidade? A verdade prática diz que a benignidade na vida do crente torna uma testemunha do amor de Deus. Nós revelamos Deus para as pessoas quando nós somos benignos, quando nós somos bons para com as pessoas. Benignidade ou generosidade significa bondade. Não querer magoar ou provocar dor em alguém. Deus tem diversos atributos. Alguns são transferíveis, outros são de exclusividade de Deus. Por exemplo, onipotência, onisciência. Só pertence a Deus este atributo. Mas tem atributos de Deus que eles podem ser transferidos para nós. Um exemplo deles é o que nós vamos falar hoje, a benignidade, né? Deus, ele é benigno antes da fundação do mundo e nós devemos aprender de Deus a sermos também benignos, né? Deus é a fonte do amor. Deus, ele é amor. Está registrado em 1 João capítulo 4, versículo 8. E nós estamos aprendendo neste trimestre a nos despojar das obras da carne, a nos desvestir da velha natureza e nos revestir com a nova natureza, com o novo nascimento. Então precisamos nos despojar urgente das obras da carne. E se você ainda não está conseguindo produzir nenhuma destas virtudes, né? Peça ao Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar graça, né? Diz a ele que pode entrar no seu coração e fazer o que ele quiser, né? Limpar de toda amargura, de toda dissensão, de toda peleja. O Espírito Santo, ele é poderoso para isso e precisamos estar cheios do Espírito Santo e produzir o fruto do Espírito e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 17, né? No verso 12, Paulo escreve: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade. Isso deve sair do profundo do nosso coração. E na nossa introdução, Paulo aconselha Timóteo para que fugisse das discussões polêmicas e debates acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada à fé dos irmãos. E este conselho serve para nós também. Devemos fugir das discussões. Como aprender a ser benignos? Devemos aprender de Deus, né? É preciso aprender uma solícita consideração em relação aos outros, considerar o outro superior a nós, fazer ao outro aquilo que gostamos ou gostaríamos que façam conosco. É resultado do fruto do Espírito. Perdoar alguém é mostrar-lhe graça. A graça de quem? A graça de Deus, né? Quando nós perdoamos as pessoas, não é passar por cima de alguma coisa, é realmente perdoar, sem ficar nenhum rancor, nenhuma amargura, nenhuma mágoa em nossos corações. Porque da mesma forma, nós somos alcançados da parte de Deus pela sua graça.
e fomos perdoados em Cristo Jesus. Então, isso que é benignidade. Aqui no nosso ponto 1, o comentarista diz que significa uma índole boa, significa um bom caráter. O ponto 2, Jesus, exemplo de benignidade. Jesus é o nosso maior exemplo de benignidade aqui na terra. O jovem rico, ao iniciar um diálogo com Jesus, ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus diz a ele: por que me chama de bom? Bom é Deus, né? Somente Deus é bom e podemos chamá-lo de bom. Deus demonstrou a sua bondade enviando Jesus, seu Filho único, para morrer em nosso lugar e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a maior expressão de amor que Deus teve pela humanidade, foi enviar Jesus, né? Foi a maior dádiva que nós recebemos de Deus, foi a salvação por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus curou, libertou os enfermos cativos, né, os endemoniados, era ele revelando a sua bondade, a sua misericórdia e a sua compaixão para com a humanidade. Quando ele restaurou a orelha de Malco lá no horto, antes de ser preso, né, quando Pedro ficou agitado e achou que tinha que ter um combate, que o reino de Deus era assim, tinha que ter um combate, lutas com armas. Jesus foi lá e disse: guarde a espada, não precisa de espada agora. E restaurou a orelha daquele servo do sacerdote, porque sabia que o desejo dele também era ser sacerdote um dia. E se ele tivesse algum defeito, dizia a lei, ele não podia exercer esta função. E Jesus, conhecendo o seu coração e demonstrando sua bondade em meio às aflições, ele restaurou, operou um milagre naquele momento. E nós também precisamos aprender com Jesus a sua bondade. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele ainda intercedeu pelos seus algozes, pedindo a Deus que os perdoassem, porque não sabiam o que estavam fazendo. Estevão seguiu o mesmo exemplo de Jesus, foi benigno para com aqueles que estavam o apedrejando e pediu a Deus que os perdoasse. Está registrado em Atos capítulo 7, versículo 59 e o verso 60. A benignidade de Deus, ela dura para sempre. Está registrado em Salmo 136, do verso 1 ao verso 26. O nosso comentarista aqui no ponto 3, ele fala da benignidade na prática. Então, como que nós vamos provar que nós somos benignos para com as pessoas? É fazendo, é na prática, né? É quando as situações acontecem e nós somos benignos para com as pessoas. Billy Graham disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É muito fácil. Também é fácil ser bondoso e gentil com as pessoas que são boas para nós. Mas precisamos ser benignos, não só com aqueles que erram e tropeçam e que nos tratam mal. Devemos ser benignos com todos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus foi bom com todos. Paulo diz em sua carta que precisamos ser amáveis com todos. Fazendo isso, demonstramos o amor que está em nosso coração e expressamos externamente com um tratamento cortês e humilde. É oferecer a outra face, como Jesus disse, né? Eles nos tratam mal, nós tratamos bem. Nos desejam mal, nós desejamos o bem. As pessoas estão em contenda, nós levamos a paz, né? Nós levamos a bondade para estas pessoas. A vida na igreja, ela é rica quando a igreja possui essa virtude. E ela é pobre quando a igreja é ausente desta virtude. E somente alguém cheio do Espírito Santo e guiado por ele pode produzir esta virtude. O que dizer da falta de amor? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: essa igreja não tem amor, ou este irmão não tem amor, eu não quero ir para essa igreja, porque essa igreja não ama nem os seus, não socorre nem os seus que estão aflitos, eu é que não quero ir para lá.
A nossa falta de bondade ainda serve de tropeço para que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade. Nós afastamos com essa atitude as pessoas de Cristo, porque não amamos como o nosso Mestre amou. Jesus foi bom para com todos. Quando Jesus alimentou aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quando Jesus alimentou aquela multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus estava demonstrando seu amor, sua misericórdia. Ele não queria despedir aquelas pessoas com fome pelo deserto. Jesus revela a sua bondade para as pessoas. Jesus se assentava e comia com os pecadores, está aqui em nossa lição, está registrado em Mateus capítulo 9, versículo 11 e 12. Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos chama a atenção que este contato que Jesus tinha com os pecadores não era para a busca de prazer e nem para estreitar a sua comunhão com estas pessoas, mas para mostrar-lhes o caminho da salvação. Assim Jesus fez com Zaqueu também. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus e Jesus disse: Zaqueu, convém pousar na sua casa hoje. E as pessoas odiavam os cobradores de impostos, porque eles eram corruptos e cruéis para com as pessoas menos favorecidas. E Jesus foi na casa dele, entrou na casa dele, e as pessoas arrazoavam entre si: por que Jesus está comendo com os pecadores? Não é porque Jesus queria comunhão com elas, não. É porque Jesus queria mostrar-lhes o caminho da salvação. E é isso que nós precisamos fazer também. O subsídio teológico diz que servir sem amor é intolerável, mas servir por amor é o mais alto privilégio. Quando nós fazemos o bem, porque de fato amamos o nosso próximo, é maravilhoso, Não devemos pagar o mal com o mal. A pessoa te fez mal, você vai pagar na mesma moeda, Quando a pessoa não te faz um favor, você fala: quando ela precisar de mim, ela vai ver. Sim, ela vai ver, você vai fazer o bem para ela, porque o cristão verdadeiro, ele não paga o mal com o mal. Não podemos desistir, mesmo nessa sociedade má, perversa, corrupta, O povo de Deus ainda revela Cristo para a humanidade. Nós devemos demonstrar bondade para com as pessoas. E quando nós não soubermos o que fazer, façamos o bem, sem olhar a quem. Tem um hino que diz: façamos o bem, sem olhar a quem. Não escolha as pessoas para quem você irá fazer o bem. Mostrar bondade não custa muito, Leia Provérbios, capítulo 19 e versículo 17. Devemos aprender do nosso Deus, devemos aprender com Cristo, o nosso maior exemplo de bondade, e ser bom para com todos. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a porfia, que ela fundamenta-se na inveja e no orgulho. Muitas das vezes, quando invejamos alguém, surgem as inimizades, Aquela inimizade gratuita, porque simplesmente você inveja alguém, ou porque você não gosta de determinada classe de pessoa, você é orgulhoso, e aí a porfia vem. E o primeiro ponto fala de inimizade e porfia. E nós não temos uma definição precisa dessa palavra no texto bíblico, Conforme o nosso comentarista diz, e está registrado no dicionário Vini. Depende do contexto, do versículo bíblico e da situação. Mas em Gálatas 5:20, a palavra usada por porfia é eris, que significa desavença, contenda. E para peleja é eriteai, que significa discórdia. E hoje nós vamos falar de porfia. O coração movido pela carne vive cheio de inimizades. Você tem inimizades? Tem alguém que você não suporta, não gosta, e gratuitamente você se tornou o inimigo dela? Pois é. É aí que são geradas contendas e pelejas e discussões. E isso enfraquece a igreja, Quando essas pessoas estão divididas entre elas mesmas, dentro da mesma igreja, a igreja enfraquece. E quando se é inimigo de alguém, você não deseja o bem para ela. Infelizmente, Você não se alegra com as suas vitórias, e ele sempre será o seu rival.
E qualquer oportunidade que você tiver, você será contencioso com essa pessoa, você irá disputar com ela, você irá pelejar contra esta pessoa. A inimizade parece tratar-se de uma antipatia gratuita e sem causa. Tem gente que fica inimigo do outro simplesmente porque não gostou do tom da voz, não gosta do seu sucesso, não gosta da sua felicidade e começa a evitar a pessoa, e aí nascem as inimizades, né? São inimizades gratuitas, sem causa. Tem pessoas que dizem, que vê uma pessoa e falam, meu santo não bate com o dele. Olha, sinto em te dizer, um de vocês dois estão endemoniados, porque se você é cheio do Espírito Santo e o seu irmão é cheio do Espírito Santo, nem tem como haver inimizade entre vocês dois, né? E tem certas coisas banais que geram inimizades entre as pessoas, e aí começam as pelejas e as porfias. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, está escrito que porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, se você é uma pessoa cheia de contenda e de discussão, quero dizer para você que você não vai entrar no céu, porque na palavra de Deus está escrito que o idólatra não vai entrar no céu e nem o iníquo irá herdar o céu também. Então, peça ao Espírito Santo para entrar no seu coração e forjar um novo caráter, né? Fala com o Espírito Santo, a casa é sua, pode fazer o que quiser, tira o que quiser de dentro do meu coração, toda tristeza, toda amargura, toda contenda, toda peleja, toda discussão, e forge um novo caráter na minha vida, porque nós precisamos herdar o céu. Tem gente que tem mania por contenda, né? E isso afligia a igreja primitiva e aflige a nossa também, porque infelizmente não tem como tirar essas pessoas do nosso meio, e tem gente que tem mania de contender com tudo. Ele briga por causa de versículo bíblico, ele briga por causa de cor de uniforme, ele briga por causa do hino, ele briga por causa de lugar na igreja, ele contende por tudo. A pessoa tem mania de contenda. Isso não quer dizer que não podemos defender o Evangelho, né? Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele afirma que ele estava em defesa da fé, ele estava em defesa do Evangelho, e fazer apologia à nossa fé não é pecado. Daí vem a Bíblia apologética, né? Defender as verdades do Evangelho, né? Lutar contra as heresias, contra as seitas. Mas nós cristãos precisamos manter o equilíbrio para não entrarmos em discussões que não nos levará a nada. Então, se você viu que um assunto vai gerar contenda e não leva ninguém a nada e não vai ter ganhador, vamos sair fora, né? Nós precisamos defender o Evangelho, defender a nossa fé, defender as doutrinas bíblicas, mas brigar por causa de algumas coisas que não dá futuro para ninguém, devemos sair fora como verdadeiros cristãos, né? Porque talvez isso vai nos levar à inimizade, quando as pessoas ficam inimigas das outras por causa de política e de religião. E há um ditado popular que diz que política e religião não se discute, porque na verdade vai haver um fundo de inimizade e divisão. Paulo aconselhou a Timóteo a fugir disso, e serve para nós também. Está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 ao 26. O nosso comentarista, ele dá alguns exemplos de pessoas que porfiaram na Bíblia, de Evódia e de Sintique, né? Não se sabe ao certo qual foi o motivo, mas acredito que sejam coisas banais, e Paulo acabou com essa contenda, com esta inimizade, e mandou que eles parassem com isso. Nós temos também o exemplo de Miriam e de Arão também, que contenderam com Moisés por causa da sua nova esposa, que era, né, gentia e cuxita, e eles, mas na verdade o comentarista diz aqui, por trás de tudo aquilo era inveja. Eles não estavam preocupados com Moisés, nem com o povo, mas por trás daquilo tinha porfia, e também havia o sentimento chamado inveja. Certamente eles desejavam a liderança do seu irmão. E nós vemos que Miriam ficou leprosa,
Eles tiveram que ficar presos ali, né? O acampamento não pôde se levantar, tiveram que esperar o tempo, né, dela ser curada, do milagre acontecer. E nós vemos aqui a bondade de Moisés. Ele intercedeu pela sua irmã, né? Pediu a Deus que a curasse da lepra. É a bondade que nós devemos aprender. Ela desejava o mal do seu irmão, queria o seu lugar, estava em porfia com ele, e quando Deus tocou nela e ela ficou leprosa e o acampamento teve que ficar retido naquele lugar, Moisés ainda intercedeu pela sua irmã, demonstrando o seu amor, a sua compaixão e a sua bondade. As consequências da inveja e da porfia foram terríveis para eles, e não é diferente para nós, se nós também porfiarmos, né? Com discussões, com contendas, e invejarmos as pessoas, né? E ter inimizade com as pessoas. Devemos ter cuidado com a porfia, pois ela trará prejuízos a você e ao povo de Deus. E nós temos outros exemplos de porfia na Bíblia também. Vamos falar novamente de Isaac, quando os pastores de Gerar porfiaram, né? Contenderam por causa dos poços que foram cavados, né? Por Isaac. Também temos o exemplo dos pastores de gado de Abraão e Ló. Eles contenderam tanto que eles tiveram de se separar. Quando Paulo e Barnabé se separaram, por que eles se separaram? Porque eles se contenderam se iam levar João Marcos ou não. E Barnabé queria levar e Paulo não queria levar. E como Paulo não quis levar João Marcos nesta viagem, Paulo e Barnabé preferiram se separar. Está registrado em Atos capítulo 15 e versículo 39. O nosso ponto de número 3, revestindo-nos de benignidade. É desvestir, né, das obras da carne e nos revestir da nova natureza, nos revestir de benignidade. Se formos bons para com as pessoas, nós vamos demonstrar o amor de Deus e trazer as pessoas para o reino de Deus. O primeiro ponto fala que nós devemos retirar as vestes velhas. Então, se você ainda é cheio de ira, de malícia, de maledicência, né? Fica falando mal das pessoas, usa palavras torpes, ama uma discussão, tem mania de contenda, de porfiar com as pessoas e ainda é inimigo das pessoas, briga com as pessoas, fica de mal das pessoas, você está precisando retirar estas vestes velhas. Como filhos de Deus, precisamos nos revestir de vestes novas, ou seja, de novas atitudes. Afinal de contas, nós somos uma nova criatura. Vivemos neste mundo, mas não podemos nos conformar com sua maneira de viver e de pensar. As pessoas são contenciosas, o povo de Deus não pode ser. No mundo há divisão, há discórdia. No meio do povo de Deus não pode haver. Nós precisamos acabar com as porfias que existem em nosso meio. Na verdade, nós precisamos de santidade, pois sem ela jamais poderemos agradar ao Senhor e nem vê-lo. Ser santo é ser separado do pecado. Ser santo é despojar da velha natureza, é revelar o amor de Deus para as pessoas. E só vamos agradar a Deus se formos santos. E só vamos ver a Deus se formos santos. O ponto 2, sede benignos. A benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias. Se você é bom, você é dócil, é humilde, é tolerante, é paciente com as pessoas e não paga o mal com o mal, né? E é um bombeiro de Deus, apaga os fogos das discussões, né? Tem discussões que pegam fogo, mas nós precisamos usar o extintor chamado amor e benignidade e suportar as pessoas em suas fraquezas. Suportar é ajudar, é carregar as pessoas em suas fraquezas e ajudá-las para que elas sejam melhores. Isso é que é dar um suporte. Suporte é dar um apoio, é ajudar você onde você está errando. É para você acertar. Então, nós somos suportes um dos outros. Um ao outro ajudou e os dois venceram. Os dois vencerão. Fomos perdoados por Cristo, por isso precisamos também conceder o perdão àqueles que nos ofendem e magoam. Jesus nos ensinou a oração.
ensinou os discípulos a orar, e essa oração serve de modelo para nós até hoje. Jesus, ele disse, olha, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Mas é perdoar sem rancor, né? Porque Deus, quando ele perdoa os nossos pecados, ele lança no esquecimento e somos outras pessoas, nova criatura. E nós também precisamos, né, perdoar as pessoas sem rancor e continuar com a mesma amizade. Jesus nos ensinou a amarmos até mesmo os nossos inimigos. Ele disse, olha, amai aqueles que vos maldizem, amai aqueles que vos perseguem, né? Fazei o bem para elas. Jesus, ele nos deu exemplo, ele amou os seus algozes, amou aqueles que os perseguiam. Terceiro ponto, imitando a conduta de Paulo. Paulo viveu a palavra a tal ponto que ele podia dizer para as pessoas que poderiam imitá-lo, porque ele era um imitador de Cristo. Ele vivia segundo o exemplo de Jesus Cristo. E assim nós também precisamos ser. E será que nós podemos dizer para alguém que pode nos imitar? Será que nós somos espelho para alguém? Nós somos exemplo para alguém? Estamos sendo exemplo para os nossos filhos, no nosso trabalho? Exemplo de cristãos, né? De tolerância, de paciência, de humildade, de amor, de longanimidade? Será que nós estamos sendo esse exemplo de perdão, de amor que vem de Deus? Será que nós somos exemplo para alguém nos nossos dias, para alguma pessoa que está ao nosso redor? E Paulo teve coragem, ele ousou e disse, podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo seguia o exemplo de Jesus. Estamos seguindo o exemplo de quem? Com as nossas atitudes. Não podemos nos esquecer que ser cristão é ser semelhante a Cristo. Por isso somos chamados cristãos, porque imitamos as obras de Cristo, seguimos as verdades de Cristo e seguimos o exemplo de Jesus. Jesus deve ser o padrão do nosso viver, não a sociedade, né? Tem pessoas que escolhem o padrão deste mundo corrupto para viver e ser, mas o nosso padrão deve ser Jesus. Ele tinha uma vida social intensa, né? Jesus não deixava de fazer nada, ele não foi um eremita. Jesus estava no meio do povo, mas para ganhar o povo. Jesus não estava ali para prazeres, mas para ganhar o povo, para revelar a bondade de Deus. Então Jesus ia a casamentos, né? Operou milagre num casamento, demonstrando o amor e a misericórdia de Deus, começando o seu ministério. Ele foi em jantares na casa dos amigos. Zaqueu se tornou um amigo e ele foi na casa do leproso e jantou na casa dele, mas tudo para demonstrar e revelar o amor de Deus. Ele não se deixou seduzir pelas coisas deste mundo. E nós devemos seguir o mesmo exemplo de Jesus. Não ser seduzidos pelos prazeres deste mundo e nem seguir, né, o curso dessa sociedade corrupta e que não é benigna para com o seu próximo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, que você tenha aproveitado bastante esta aula e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir então.